Pessoal, daquele cliente que falou que o defeito era fácil e que ele trocava o transistor, né? Transistor aqui. Então eu comprei o transistor e coloquei, mas infelizmente o defeito não era só esse, tá? E caixa de som ali que vocês lembram, né? Ali. O que acontece aqui? Esse cara aqui, ó. Vocês estão vendo? Ih, dá até para ler, ó. Olha. É o IRS 2092S. Olha que maravilha esse celular, hein? Então, ele está em curto. Mas se vocês perceberem bem, ele foi trocado já, né? Já foi mexido. Então ele está em curto. Ele está chegando a quase 150 graus. Se botar o dedo, você queima. Mas eu tive que trocar várias pecinhas em volta para descobrir que ele está em curto. E ali eu estou com um esquema elétrico dele ali. A gente tem esse diagrama de conexão típica. Isso significa que é mais ou menos assim que ele normalmente é usado. Você tem a entrada, aí você tem a saída aqui, e você tem a alimentação dele, que vem por aqui, né? Aí você tem os transistores aqui, e é isso. Você tem aqui o filtrozinho, né? Isso aqui é um filtro. Que filtro é esse? Mas quem estudou engenharia deve lembrar bem disso aqui, porque isso aqui é um saco, né? Para a gente fazer na matemática. É o circuito L, C, L de indutor e C de capacitor. É uma equação diferencial não homogênea, se eu não me engano, gente, tem muitos anos que eu vi isso, não homogênea, de segunda ou terceira ordem, alguma coisa assim. Bom, se tiver algum outro engenheiro assistindo, aí me lembra, porque eu não lembro. Então, é isso. Aí tá aqui, aí eu vou ter que trocar, é um componente SMD, tá? Ele vai ter que ser trocado com o soprador de ar. E aqui fala tudo sobre o componente. É legal o cara começar a tentar entender o diagrama, o datasheet. Eu sei que está em inglês, mas você pode copiar e colar e traduzir, né? Tá? Então é um chip que, ó, do gate, o drive do gate dele é só para 1 ampere e deve estar puxando uns 4. Tá, aí você tem a frequência de PWM que você pode medir com o osciloscópio, né? Então é isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês verem a temperatura. Na verdade, gente, o diagnóstico aqui eu já imaginava que fosse esse chip, tá? Antes de trocar o transistor, eu já imaginava que assim, a gente trabalha muitos anos com a mesma coisa, né? A gente já sabe. Olha, ele já está esquentando. Agora eu vou botar o termômetro ali. E eu tirei o fio aqui, não vai dar. Peraí. Então, eu vou ter que trocar ele com um soprador de ar, né? Quente. E quando eu for trocar ele, eu tenho que medir os componentes antes de colocar ele, para ver se o VCC e o ground dele não está em curto, tá? Aí eu aproveito e meço aqueles componentes em volta, antes de botar o novo, né? Alimento a placa um pouquinho ali na linha dele, para ver se tem alguma coisa mais em curto, depois a gente coloca ele. Tá? Não é simplesmente pegar, trocar e colocar, a gente tem que ver se não tem algum curto que está causando ele ficar desse jeito. Isso é muito importante. Então é isso aí, galera. Quando a placa tiver, o amplificador tiver bom, a gente volta a conversar e eu boto ele para funcionar aí para vocês verem. Tá bom? Um abraço. Quai, seu app de vídeos curtos.